do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. São Luís Maria, rogai por nós. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, capítulo 7, artigo 6º. Transformação das almas em Maria, a imagem de Jesus Cristo. Se a árvore da vida, que é Maria, for bem cultivada na nossa alma, pela fidelidade às práticas desta devoção, dará fruto a seu tempo, e o seu fruto não é outro senão Jesus Cristo. Então, se a gente for fiel a essa devoção, cultivar na alma essa árvore que é Maria, né, fazer essa devoção fielmente como ele vai ensinar, vamos dar o fruto no tempo certo, que é Jesus Cristo. Vejo tantas almas piedosas que buscam Jesus Cristo, umas por uma via e uma prática, outras por outra. E frequentemente, depois de terem trabalhado muito durante a noite, podem dizer: embora tenhamos trabalhado durante toda a noite, não apanhamos nada. Então ele está falando aqui que muita gente procura esse fruto, gerar esse fruto na alma, gerar Jesus Cristo na alma, se assemelhar a Ele, né, transformar a sua imagem, a imagem e semelhança de Deus. Trabalham duramente à noite, quer dizer, né, com muita dificuldade, nas trevas às vezes, sofrendo muito. E no final fala assim: trabalhamos e não conseguimos nada. E nós poderíamos dizer: trabalhastes muito e lucrastes pouco. Jesus Cristo ainda é muito fraco em vós. Mas, no caminho imaculado de Maria e nesta divina prática que ensino, trabalha-se de dia, trabalha-se no lugar santo e trabalha-se pouco. Em Maria não há noite, porque ela não teve nem a menor sombra do pecado. Maria é um lugar santo, o santo dos santos, onde os santos são formados e moldados. Então, no outro artigo, ele disse que Maria nos comunica a alma dela. Então, nós vamos conformar a alma de Maria. A alma de Maria, o espírito dela, Maria, sempre viveu na vontade divina. Ela é a rainha da vontade divina. E ela vai nos formar dessa forma, nos formar nessa escola. Vamos fazer igual ela. Vamos ser pequenas rainhas, pequenos reis da divina vontade. Vamos entregar nossa vontade a Deus e viver assim como ela viveu. E vivendo assim, ele fala que trabalha-se pouco. Por quê? Jesus não vai olhar grandes obras que a alma faz, mas vai olhar se faz na vontade dele. Ele olha o amor com que se faz, a intenção com que se faz. O importante para ele é trabalhar na vontade dele, estar no círculo da vontade dele. Abrir mão da minha vontade para viver na vontade de Deus. É isso que importa. Não importa se eu faço grandes obras, mas que eu faça pouco na vontade dele. E é isso que Maria sempre fez. Ela viveu uma vida exterior muito comum. Uma mulher comum que costurava, acendia o fogo, cozinhava, varria, ficava em casa, era dona de casa. Mas, olhando exteriormente, ninguém falava que ela era mãe de Deus, que ela é rainha da divina vontade, que ela é rainha de toda a criação, que ela é por graça, o que Deus é por natureza. Olhando externamente, ela não é. A pessoa fala, né, externamente é muito comum a vida dela. Mas ela é a mãe de Deus e ela é tudo isso. Por quê? Porque ela viveu a vontade divina.
E ela vai nos moldar desse jeito. Sem fazer grandes obras, estaremos fazendo na vontade de Deus, nesse círculo da divina vontade, vamos nos ligar de novo ao Criador. O pecado original nos separou de Deus. O pecado nos separa de Deus. Então vamos viver de novo em estado de graça, vivendo em estado de graça, mas avançando mais um pouco, renunciando totalmente a si mesmo, renunciando sua própria vontade para viver a vontade de Deus. Não basta só estar em estado de graça, tem que buscar a santidade. E nesse caminho da consagração a Maria, vamos buscar essa santidade, a união perfeita com Deus. Peço-te que notes o que disse. Os santos são moldados em Maria. A grande diferença em fazer uma figura em relevo a golpes de martelo e de cinzel e fazer uma figura lançando-a numa forma. Então, Maria molda os santos. Maria é a forma de Deus, é a forma que Deus usou para fazer, para seu filho se encarnar. Ela moldou o santo dos santos, que é o próprio Deus homem. E ela que molda os santos. Nós, se queremos ser santos, temos que ser moldados por Maria, nascidos do ventre dela, assim como Jesus nasceu. Jesus depositou a vida dele nela e todos os atos dele nela, os atos da redenção, ele já falou. Eu já li nos trechos do livro do céu, isso que ele fala, que ele depositou tudo em Maria. E nós vamos fazer do mesmo jeito com essa consagração. Como Jesus depositou tudo nela, nós também vamos depositar nela toda a nossa vida, todos os nossos atos. E ela vai unir os nossos atos com os de Jesus que estão nela. E vai divinizar os nossos atos. Jesus fala no livro do céu que tudo que ele fez foi divinizado. Então, se ele andou, se ele comeu, se ele sofreu, tudo que um ser humano faz, que ele fez como Deus homem, foi divinizado porque foi feito por um Deus. Quando nós depositamos nossos atos em Maria, e ela que possui esses atos divinos de Jesus e os dela que estão entrelaçados com os de Jesus, ela também vai divinizar os nossos atos, vão ser unidos com os dela e com os de Jesus. E assim a nossa alma vai se transformando, se divinizando, se parecendo cada vez mais com Jesus, se assemelhando à imagem de Deus. Aí ele fala, é mais fácil fazer um desenho com uma forma. Se você já tem um modelo, do que você tentar fazer um desenho a golpes de martelo. É mais fácil lançar numa forma do que tentar fazer uma estátua. Pegar uma pedra, por exemplo, e começar a fazer com martelo, é muito mais fácil errar e vai demorar muito mais. Mas se você tem uma forma que já vai sair prontinho, é muito mais fácil. Mas a fazer imagens da segunda maneira, como a forma, trabalha-se pouco e faz-se rapidamente. Imagina pegar o ouro líquido e colocar numa forma para fazer um desenho, um objeto. É mais fácil do que você pegar o ouro e fazer, de outro jeito, lapidando um diamante, sei lá. Santo Agostinho chama a Santíssima Virgem forma de Deus. Forma própria para formar e moldar deuses. Sou digna de ser chamada forma de Deus. Aquele que é lançado nesta forma divina depressa é formado e moldado em Jesus Cristo e Jesus Cristo nele. Facilmente, em pouco tempo, será transformado em Deus, divinizado, pois é lançado no próprio molde que formou um Deus. Então, assim, é isso mesmo que o São Luís está falando, é ser divinizado. Você ser divinizado na forma de Maria, nela. Jesus falou que todas as vidas dos seres humanos estão contidas nela. Só que eu tenho que renunciar a mim mesma, me esvaziar de tudo que é humano,
para ser divinizada. Me desapegar de todo o pecado, é claro, e da minha vontade, e viver só a vontade de Deus, das minhas paixões, do amor próprio, ficar vazia totalmente, e ela vai colocar em mim, nesse vazio, a vida de Jesus, que está nela. Jesus depositou a vida dele nela, e ela vai me dar, ela dá para quem ela quer, ela vai colocar em mim a vida de Jesus, só porque para ele entrar, eu tenho que estar vazia de tudo que não pertence a ele, de tudo que é humano, de tudo que é pecado, de tudo que é apego ao mundo. E seremos como pequenos deuses. Jesus deixa claro isso no livro do céu, que os filhos da divina vontade, os filhos que vivem o dom da divina vontade, que se renunciam totalmente a si mesmos, renunciam a sua própria vontade para viver a vontade divina, são como pequenos deuses. Ele usa essa palavra, deuses. Aí a gente pode lembrar de Adão e Eva, que a serpente falou para eles: vocês serão como deuses se você comer esse fruto. Deus falou para você não comer. Quando você comer, você vai ver o bem e o mal. Serão como deuses. Só que a serpente enganou Adão e Eva, porque eles não ficaram como deuses, como ele falou, não. Eles ficaram cegos, não viam mais a Deus face a face como eles viam, não conviviam mais com Deus na amizade com Deus, perderam a amizade de Deus, desobedeceram, nós desobedecemos junto e perdemos nossa nobreza e nossa dignidade para ser escravos do demônio. Fomos enganados, caímos nessa conversinha, né, do demônio. E Jesus fala agora: viver na divina vontade, vocês serão como os deuses, meus filhos. Eu sou Deus, vocês serão deuses pequenos, partículas de Deus, imagens perfeitas de Deus. Para isso tem que tirar toda essa carga do pecado, tirar tudo, destruir. E isso é um processo, não é fácil. Não é assim da noite para o dia. É um processo que leva tempo e exige a colaboração da alma. Jesus vai fazer todo um trabalho, mas você deve dizer sim, eu quero. E aí a melhor maneira de se esvaziar, de renunciar a tudo e matar essas paixões, esse amor próprio, é mortificação e sofrimento. Mortificação e sofrimento, aceitar tudo o que te acontece. Ver o sofrimento como um presente de Deus, não como uma coisa ruim. O sofrimento, ele te faz semelhança de Deus, porque tudo que Jesus fez foi divinizado. Ele morreu na cruz, ele sofreu na cruz, então a cruz é divina. Na cruz, ele depositou todos os nossos pecados, morreram, ficaram lá na cruz. Então, quando a gente sofre, ficamos crucificados e nossos defeitos, nossos pecados ficam lá na cruz. Porque Jesus fez isso. E a gente vai imitar ele e também vai depositar lá na cruz o nosso pecado. Matar todas as nossas paixões, os palácios de vícios que a gente tem, com o sofrimento. Mas não é pra gente, nem precisa a gente procurar sofrimento, porque o sofrimento existe, a gente só deve aceitar tudo que acontecer. Tudo, as dores que a gente sente no corpo, o calor, não é assim, não precisa ser um sofrimento muito grande, um ato extraordinário. Não, tudo que te acontecer no seu dia a dia, você aceitar. As pequenas cruzes e as grandes também. Os problemas, problemas do dia a dia, você aceitar, louvar a Deus. Jesus fala no livro do céu que a cruz, além da gente amar, desejar, a gente deve chegar a esse nível de amar o sofrimento, desejar o sofrimento e, além de tudo, ver o sofrimento como uma honra, porque assim a gente vai se parecer com Deus, porque só Ele, só Jesus via a cruz como motivo de honra, só Ele via.
Todos, a cruz naquela época dele era a consequência era o destino dos criminosos. Todo mundo via assim, e ele viu como a honra, a glória dele, porque a cruz ia nos salvar. A cruz ia libertar os filhos dele da escravidão. Era isso que ele estava fazendo, a vontade do Pai. Ele veio para fazer a vontade do Pai. E ele tinha que ser a vítima no lugar de todos os pecadores. Então o sofrimento para ele sempre foi visto assim, como honra. E para a gente imitar ele, a gente também tem que ter essa visão da cruz. Não ficar só na aparência, só no amargo, no exterior da cruz. A gente só olha o sofrimento. Não, vamos ver lá no fundo o que significa a cruz. Para Deus é honra, é glória, é motivo de alegria até. Porque nós vamos nos assemelhar a Ele. Destruir o que o pecado fez em nós. Esse é o maior desejo de Deus, deve ser o maior desejo nosso. Destruir esse mal que o pecado fez. Se a gente pudesse ver o que o pecado fez na nossa alma e o quanto a cruz destrói isso e diviniza a nossa alma, limpa a nossa alma, nós íamos pedir: Jesus, manda sofrimento para mim, porque eu não quero mais a minha alma suja desse jeito. Eu não quero ser escrava de pecado, de vício, de paixões. Eu quero ser limpa, quero pureza. Eu quero me assemelhar de novo a Deus, assim como eu saio de suas mãos. Se para isso eu preciso sofrer, manda o sofrimento. Você vai implorar para Ele. Manda, pode mandar que eu tô aqui, eu vou sofrer, mas eu sei que é o seu melhor para mim. O Senhor sempre faz o que é melhor para mim, então aceito. E te amo e te agradeço e te louvo por isso. E assim você vai lapidando a sua alma, tirando as impurezas. E aí sim você vai se unir perfeitamente a Jesus e ser imagem e semelhança dele. Parece-me que posso muito bem comparar os diretores espirituais e as pessoas devotas que querem formar Jesus Cristo em si ou nos outros por meio de práticas diferentes desta devoção a escultores que, confiando no seu engenho, diligência e arte, dão uma infinidade de golpes de martelo e cinzel na pedra dura ou num pedaço de madeira mal polida para dela fazer uma imagem de Jesus Cristo. Imagina um escultor tentando fazer a imagem de Jesus Cristo numa madeira ou numa pedra dura com martelo. E às vezes não conseguem representar Jesus Cristo ao vivo, que por falta de conhecimento e experiência da pessoa de Jesus, quer por causa de um golpe mal dado que estragou a obra. Então o risco dessa estátua não sair perfeita. Imagina você olhar para Jesus e querer fazer uma estátua dele, olhando para ele. Aí você pega uma pedra bruta e começa a dar marteladas. Nossa, muito difícil fazer isso. Tem que ser muito habilidoso. E mesmo assim, se você der um golpe errado, no final, lá quando você está quase terminando, aí você bate um pouquinho mais forte, estraga tudo. Não sai do jeito que você... Não sai perfeito. E aí você estraga tudo e você trabalhou nessa obra anos. Aí no final você estraga tudo. Mas quanto aos que abraçam este segredo de graça que lhes apresento, comparo-os com razão a fundidores e moldadores que acham a forma tão bela de Maria, na qual Jesus Cristo foi natural e divinamente formado. Então Maria formou Jesus Cristo perfeitamente. E a pessoa que faz essa devoção, ela vai usar essa forma perfeita, só vai colocar lá o líquido, o ouro, não sei, pode ser ouro, vai colocar nessa forma e vai fazer uma estátua perfeita de Jesus Cristo, perfeita. Não confiando na sua própria habilidade, vai copiar o que alguém já fez, Deus. Deus fez a forma perfeita.
Ele é o escultor perfeito, maravilhoso, que não erra. Ele fez a forma bela, pura, santa, sem nenhum defeito. E a gente vai copiar nessa forma a nossa vida. Vamos colocar a nossa vida nessa forma que é Maria. E vai sair uma imagem perfeita de Jesus. Imagina que Maria é a forma, você é o ouro, e vai ser colocado nessa forma. E aí vai formar uma imagem, uma escultura perfeita de Jesus. Não confiando na sua própria habilidade, mas unicamente na excelência da forma, lançam-se e perdem-se em Maria, para se tornarem o retrato vivo de Jesus Cristo. Então, lança sua vida em Maria, seus atos, tudo. Vai sair uma imagem perfeita de Jesus. Se você praticar essa devoção perfeitamente, com fidelidade. Ó bela e verdadeira comparação. Mas quem a compreenderá? Desejo que sejas tu, meu querido irmão. Mas lembra-te que só se lança na forma o que está fundido e líquido. Isto quer dizer que deves destruir e fundir em ti o velho Adão, para que em Maria te transformes no novo. Então, uma forma não se faz, por exemplo, não pega uma pedra bruta e joga numa forma, não vai dar certo. Para se lançar numa forma, tem que ser líquido. Uma cera, o ouro líquido, né? Vamos pensar vamos tentar fazer uma estátua de ouro. Nós temos que derreter para entrar nessa forma. E aí tem um trecho do Livro do Céu que Jesus fala que a obediência faz a alma ficar da forma que Ele quer. A obediência, ela molda a pessoa do jeito que Ele quer. Então, para ser uma imagem perfeita de Jesus e de Maria, para se lançar nessa forma, a alma tem que ser obediente. Obediência. Jesus foi obediente até a morte de cruz. Então não existe imagem perfeita de Jesus sem obediência. A obediência é tudo para Jesus, é tudo para Maria. Então obediência estrita, sem questionar. Sem questionar. A obediência, quando ela vê que você tem alguma resistência, ela faz guerra contra você. Até você se prostrar nos pés dela. Então é obedecer sem questionar, porque se é uma ordem, ela vem de Deus, porque é uma pessoa que está superior a você. Deus vai usar dessas pessoas para te moldar. E é sem questionar, é fazer, receber a ordem e fazer sim. Sem questionar, sabendo que sempre vai ser o melhor para você. Se não for uma ordem que seja contra os mandamentos de Deus. Aí no Livro do Céu, Jesus fala o seguinte: minha vontade e meu amor não querem ficar sozinhos em minhas obras. Querem fazer outras imagens semelhantes a mim. E a minha humanidade, tendo salvado o propósito da criação por causa da ingratidão do homem, viu o fim da redenção em perigo e quase inútil para muitos. Então, Jesus, o amor dele não quer ficar sozinho, ele quer as suas imagens e semelhança. A humanidade dele salvou o propósito da criação, porque o propósito da criação foi perdido por causa da nossa desobediência. Então, Jesus veio para salvar o propósito da criação na humanidade dele. Ele é perfeita imagem do que Deus pensou para nós. Sem pecado, né? Todo bonitinho. A imagem perfeita de Deus. Era para todo mundo ser assim, a imagem perfeita de Deus. Ele veio para resgatar essa imagem perfeita de Deus. Por causa da ingratidão do homem, Jesus viu que a redenção estaria em perigo. Muita gente não ia aproveitar os frutos da redenção e iriam se perder, iriam para o inferno. Portanto, para fazer com que a redenção me dê glória completa, para que todos deem glória da redenção e todos os direitos que me são devidos,
Tirei da família humana outra criatura, que foi minha mãe, cópia fiel de minha vida, em quem minha vontade foi preservada intacta, e coloquei nela todos os frutos da redenção, para que salvasse o fim da criação e da redenção. E minha mãe, mesmo que ninguém tivesse aproveitado a redenção, ela teria me dado tudo que as criaturas não teriam me dado. Então ele depositou nela todos os frutos da redenção. Foram depositados nela. A vida de Jesus depositada nela. Para confirmar o que São Luís fala. Que ele fala sempre que há tudo depositado nela, Jesus confirma. Em outro trecho ele fala: as vidas de Jesus e Maria eram uma. Isso a distinguia aos olhos de Jesus. A vida de Jesus e Maria era uma só. Minha querida mãe também não fez nada de extraordinário em sua vida exterior, é o que eu estava falando. Que olhando para ela, a gente não vê nada de extraordinário na vida de Maria. Pelo contrário, ela aparentemente fez menos do que qualquer outra pessoa. Que Jesus fala, o São Luís falou que se trabalha muito pouco. Maria foi assim. Maria não derramou sangue, não saiu fazendo grandes coisas exteriormente. Ela desceu aos atos mais comuns da vida. Fiou, costurou, varreu, acendeu o fogo. Quem diria que ela era a mãe de Deus? Suas ações externas não faziam ninguém pensar que ela era a mãe de Deus. Porque ela fazia coisas comuns. E quando ela me carregou em seu seio, contendo nela a palavra eterna, cada um de seus movimentos, cada ação humana obteve a adoração de tudo o que foi criado. Dela veio a vida e a conservação de todas as criaturas. Então Maria, carregando a vida em seu seio, a palavra eterna em seu seio, dela veio a conservação de todas as criaturas. Porque ela carregou no seio o próprio Deus, que é o provedor de tudo. O sol dependia dela e esperava a conservação de sua luz e de seu calor. A terra, o desenvolvimento da vida vegetal. Tudo girava em torno dela. O céu e a terra dependiam de seus desejos. E ainda quem viu alguma coisa? Ninguém. Ela fazia tudo isso e ninguém via nada. Toda a sua grandeza, poder e santidade, os imensos mares de bens que saíram dela, do seu interior, cada batida, cada respiração, cada pensamento, cada palavra, fluíram para o seu Criador. Entre Deus e ela, as correntes que ela recebeu e deu eram contínuas. Nada saiu dela que não ferisse seu Criador e com o qual ela não fosse ferida por ele. Essas correntes a engrandeciam, a elevavam e faziam superar tudo, mas ninguém via nada. Só eu, seu filho, e Deus estava ciente de tudo. Entre minha mãe e eu corria tal corrente que o seu coração batia no meu e o meu no dela, pelo que ela viveu graças ao meu coração eterno e eu graças ao seu batimento materno. Nossas vidas se confundiam juntas e foi exatamente isso que me fez distinguir que ela era minha mãe. As ações externas não me satisfazem nem me agradam, se não partem de um interior do qual eu sou a vida. Então, para Jesus, o que importa é que saia tudo dele, que o interior da pessoa seja a vida dele. E aí qualquer coisa que façamos, que seja cozinhar, que seja varrer a casa, vai ter um valor para ele muito grande. Ele não olha a obra se é uma obra grandiosa, ele olha a intenção. Maria sempre viveu para ele, viveu por ele, com ele, nele. E é isso que importa. As ações externas não agradam a ele, se não for feito por ele, para ele, com ele. Então, sobre o que você está me perguntando, se sua vida exterior é comum, porque Luísa estava falando com ele, minha vida é muito comum, como você ter essa missão tão grande que você está dizendo, que o Senhor está dizendo. Aí ele falou, então, sobre o que você está se perguntando, se sua vida exterior é comum, costumo cobrir as minhas obras maiores com as coisas mais comuns,
para que ninguém perceba e eu possa fazer com mais liberdade. E quando acabo, surpreendo e expresso a todos, deixando-os espantados. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.